Amém. Senhor Jesus, amém. Bom, amém. Eu acho que a gente pode começar, porque é o seguinte, hoje tem bastante coisa para a gente ver, tá? Vou começar já com a palavra. Eu só vou me ajeitar aqui para eu poder... Você acompanha lá, né, mano? Para eu poder passar aqui para vocês certinho. Bom, antes de mais nada, tá todo mundo com a Bíblia na mão? Hoje nós vamos ler bastante versículo. Peguem as Bíblias. Eu vou colocar o mudo aqui para todo mundo, tá? Acho que todo mundo já está no mudo. Deixa eu ver. Só falta o Fidelis. E depois a gente faz o mesmo esquema, né? Depois no final a gente... se tiver alguma pergunta ou compartilhar, a gente vai conversando, né? Amém. Ó Senhor Jesus. Então, a semana passada, a gente viu um pouquinho na reunião 1, né, vamos dizer assim, a gente viu um pouquinho, a gente se situou onde nós estávamos com relação ao tempo, né? As eras, a gente viu a era da lei, a era da graça, o mundo que há de vir, que a gente cantou no hino agora, né? Ou o reino milenar, a Nova Jerusalém. A gente fez a análise lá de Daniel, capítulo 9, onde fala da profecia das 70 semanas, né? Então, essa profecia mostra para a gente que nós temos, que já foram cumpridas aí 69 semanas e resta uma semana. Né? Acho que vocês viram, quem não viu, pode assistir lá, eu coloquei lá no YouTube, porque é interessante, né? E a gente acompanhar esse período de tempo, essa parte cronológica, né? Semana passada eu tinha falado para vocês que a gente ia falar hoje sobre a grande tribulação. Mas eu achei melhor, estava ouvindo alguns áudios, lendo alguma coisa, eu achei melhor ter uma sequência mais cronológica, né, do que a gente vai estudar. Então, um pouquinho antes da gente falar da grande tribulação, eu achei importante a gente falar sobre a pessoa do anticristo. Quem que vai ser a pessoa do anticristo? Porque ela vai surgir antes da grande tribulação. Ela vai surgir na última semana. A última semana são 7 anos, né? Então, esses 7 anos, eles estão divididos em 2 períodos de 3 anos e meio. E a grande tribulação vai ser o último período, os últimos 3 anos e meio, né? Mas o anticristo já vai estar fazendo a sua obra, vamos dizer assim, né? Antes da grande tribulação. Então, eu achei importante, interessante a gente... ler algumas coisas. A gente vai ler hoje, vai focar no livro de Daniel, que traz muita informação sobre essa questão do anticristo também, nas outras profecias, tá? Eu creio que não vai dar tempo de falar tudo hoje. Nós vamos falar pelo menos de Daniel hoje, mas também tem a parte de 2 Tessalonicenses e tem a parte de Apocalipse também, que fala do anticristo. Aí a gente vai falar disso a semana que vem, tá? Hoje nós vamos focar mais no livro de Daniel, tá bom? Senhor Jesus. Então, eu vou fazer que nem da semana passada, eu preparei um PowerPoint aqui para vocês irem acompanhando, tá? Eu vou compartilhar então minha tela. Abram as Bíblias, né? Que nós vamos ler na Bíblia bastante coisa. E aí a gente vai conversando. Deixa eu compartilhar aqui, vocês me falam se vocês estão enxergando aí certinho. Vocês estão enxergando aí o quadro comparativo das visões e profecias? Faz um joinha para mim. Então, né? Beleza. Ótimo. Bom, então é o seguinte. O que significa esse quadro aí? Esse quadro, ele mostra as visões e profecias lá do livro de Daniel. Daniel foi um profeta do Velho Testamento. E lá no Velho Testamento, o Senhor deu algumas revelações para ele, e essas revelações estão relacionadas com o tempo do fim, que o próprio livro de Daniel usa esse termo, né? O tempo do fim. Então, ele tem aí, ó, tá vendo? Na primeira linha, em vermelho, ele fala das visões e das profecias, né? E na primeira coluna, em preto aí mais escuro, ele mostra quais são as interpretações. Então, hoje nós vamos ver
o anticristo, né, a vinda do anticristo e essas visões na visão da grande estátua, que é o capítulo 2 de Daniel. Depois nós vamos ver a visão dos 4 animais, que está no capítulo 7 de Daniel. A visão do carneiro e do bode, no capítulo 8. E as 70 semanas, que a gente já viu a semana passada, nós não vamos ver as 70 semanas toda, nós só vamos recapitular o versículo que fala do anticristo. E capítulo 11 fala dos reis do norte e os reis do sul, tá? Então, irmãos, todas essas visões, elas estão relacionadas com o tempo, com a parte cronológica e principalmente com os impérios que estiveram sobre a terra até a volta do Senhor, até a grande tribulação, até começar a grande tribulação e culminar no reino milenar lá, né? Depois a gente vai entrar mais a fundo lá da grande tribulação. O foco aqui vai ser com relação ao anticristo, tá? Então, olha só, nós vamos ver que todas essas visões e profecias, elas falam desses impérios. Então, o primeiro império é o Império Babilônio, vocês estão vendo aí na primeira coluna. Depois vem o Império Medo-Persa, o Império Greco-Macedônio e, por fim, o Império Romano, juntamente com o Império do Anticristo e também, exclusivamente, ali o Império do Anticristo. O Império Romano, junto com o Império do Anticristo, eles são muito paralelos, né? Depois a gente vai entender isso um pouquinho melhor, tá bom? Então eu vou mostrar para vocês no mapa onde estão esses lugares. Olha só. Vocês estão enxergando o mapa aí? Ó, eu não estou vendo vocês, tá? Então, se alguém tiver alguma dúvida, pode abrir o microfone aí e me chamar, tá bom? Então, olha só. Esse mapa é o mapa atual, tá? Deixa eu ver Deixa eu ver uma coisa aqui, ó. Deixa eu ver uma coisa aqui. Vocês conseguem ver meu mouse ou não? Eu passando meu mouse na tela? Não. João? Não, Dani. Não. Deixa eu ver se eu tenho algum ponteiro aqui. Mas acho que, Dani, se você falar o lugar, a gente consegue achar. Tá bom, beleza. Então, vamos tentando aqui então, tá? Bom, esse aqui é o mapa atual, tá? Então, se vocês verem aqui do lado esquerdo, mais para cima, tem a Itália ali, tá? Caminhando um pouquinho para o lado direito, nós temos a Grécia. Em cima da Grécia tem um paizinho ali chamado Macedônia, estão vendo? Esses 2 países vão ser importantes na nossa análise hoje. Aí depois tem a Turquia, um pouco mais para a esquerda, no centro da tela. Para baixo da Turquia, nós temos ali a Síria, o Líbano, aí um pouco mais para baixo tem a Jordânia e Israel, né? Para o lado esquerdo ainda nós temos o Iraque, o Irã e assim por diante, tá? O Egito ali um pouco mais para baixo, no centro da tela para baixo. Então, hoje o mundo são esses países que estão ali no mundo, tá? O que foi o Império? Deixa eu mostrar primeiro para vocês o Império Babilônio. O que foi o Império Babilônio? Olha só, se vocês situarem ali, a Turquia está ali em cima, tá vendo? Desculpa. Antes do Império Babilônio, eu dei um zoom aqui. Esses são os países do Oriente Médio, tá? Turquia, Síria, Israel, Egito, o Iraque, Arábia Saudita. É o mesmo mapa que eu mostrei no slide anterior. Então, deixa eu pular aqui, ó. Esse aqui é o Império Babilônio. Tá vendo? Então, o Império Babilônio, ele pega ali desde de Jerusalém, ali no lado, onde está mais vermelho aí, do lado direito, do lado esquerdo, e ele desce em direção à Babilônia, né? Ur,
Então tem ali algumas cidades. E um pouco mais para baixo, vocês vão ver ali, um pouco mais para a direita, vocês vão ver a Pérsia ali em cima. Então tem a Pérsia não fazia parte do reino babilônio. Em cima, pouco para cima da Babilônia, ali um pouquinho mais para o centro do mapa, tem a Média, que era uma outra região também. Então o reino babilônio, o Império Babilônio foi constituído dessa região aí em vermelho e pegou ali Jerusalém e Israel ali da época, tá bom? Eu coloquei esses mapas só para nós nos situarmos, tá? O próximo é o reino da Média e da Pérsia, tá? O reino Medo-Persa. Então, o reino Medo-Persa pegava essa parte verde que vocês estão vendo, mais a Pérsia ali embaixo, tá? Esse era o reino Medo-Persa. Pegava até ali em cima, Capadócia, e ia até lá para o lado que hoje é a China, a Índia, tá bom? Peraí que tem mais gente querendo entrar aqui. Então, esse mapa... Oi, Divânia, tudo bom? Você entrou aí, deu certo? Tá ouvindo? Acho que a Divânia entrou aqui. Deixa eu só ajustar uma coisa aqui, peraí. Ah, legal. Bom, então, esse é o reino Medo-Persa, tá? Fica nessa região aí. Vocês estão vendo ali o Mar Mediterrâneo na esquerda, o Mar Vermelho abaixo, o Egito, né? Vocês estão vendo ali depois o outro Golfo Pérsico ali, são os mares que estão em torno dessa região. Bom, o próximo é o reino greco-macedônio, ou seja, da Macedônia e da Grécia. Esse foi o reino greco-macedônio, tá vendo? Ele tomou toda aquela região, tanto do reino babilônio quanto do reino medo-persa. Tá vendo ali, ó, Síria, Egito, mais para baixo, mais para o centro do mapa nós temos a Média e a Pérsia, certo? E vai até ali as Índias e hoje a região que é a China, né? Tá? Então esse é o reino greco-macedônio, que veio depois do reino medo-persa. Eu estou falando na ordem cronológica, tá? Então teve primeiro o reino babilônio, depois teve o reino medo-persa, e esse aqui que eu estou mostrando é o reino greco-macedônio. E depois do reino greco-macedônio veio o Império Romano, tá? Olha, o Império Romano ele abrange ainda mais território. Tanto aquela parte ali do Mar Mediterrâneo, vocês estão vendo aqui embaixo na direita a Arábia, certo? Então pega ali desde o Egito ali embaixo, a Judéia, a Síria, Mesopotâmia, ali lógico tem Israel ali no meio. Tanto é que na época de Jesus, o império que estava reinando era o Império Romano, né? A gente via lá viu nos evangelhos lá os generais e assim por diante, né? Aqui tem uma parte rosa, que é as províncias senatoriais do Senado, e a parte verde, que são as províncias imperiais, mas tudo faz parte aí do Império Romano, que abrangeu grande parte da Europa e o Mar Mediterrâneo como um todo ali. Isso aqui, irmão, só para vocês se situarem, era o centro do mundo. Não se tinha, as Américas não estavam descobertas ainda, lá para o sul da África não tinha ainda esse domínio, né? Esse era o centro do mundo, era a região central aí do mundo, certo? E o Império Romano, ele, na verdade, ele nunca deixou de existir, certo? Depois que ele aconteceu aí, tá vendo aí no ano, esse mapa é do ano 117 depois de Cristo, né? Então, o Império Romano, enquanto parte física, vamos dizer assim, ele não existe mais, ele se desfez, né? Mas o império físico acabou, mas a sua influência, a influência do Império Romano, ela nunca terminou. Então, se nós olharmos hoje a nossa política, a nossa legislação, a nossa cultura, ela tem muita base no Império Romano. Essa parte de política,
o parlamento, os deputados, vereadores, ou seja, a parte legislativa, as cidades, as gestões públicas, tudo isso tem base lá no Império Romano, né? A parte das leis, a nossa lei, a legislação brasileira, a Constituição brasileira, ela é baseada principalmente nas leis romanas, na legislação romana. Tem alguns países que seguem outro modelo de legislação, por exemplo, Estados Unidos é uma legislação anglo-saxã, né? Já é uma outra vertente e tal. Tem ali as legislações árabes que são baseadas no Alcorão, e aí tem algumas vertentes, mas a base de tudo, onde tudo começou nessa parte de legislação, foi no Império Romano. Então, nós dizemos que o Império Romano, ele vem até hoje, ele tem as suas influências até hoje. E segundo o que nós vamos ver hoje à noite, ele vai continuar até a chegada do Império do Anticristo. Mesmo porque no Império do Anticristo, o Império Romano vai ser reestabelecido, certo? Para o Anticristo voltar, algumas alianças vão acontecer, principalmente com os países que faziam parte do Império Romano, tá? Na verdade, são 10 países do Mediterrâneo, né? Está sendo formado essa união mediterrânea. Depois eu vou dar uma fuçada melhor, mas tem algumas notícias dizendo que eles estavam querendo, há um tempo atrás, formar uma aliança do Mediterrâneo. Não sei se vocês ouviram falar disso, né? Não é a mesma coisa que a União Europeia, tá? A União Europeia é outra coisa. E estão querendo formar a Aliança do Mediterrâneo com alguns países. E nós vamos ver mais para frente que o Império do Anticristo ele vai se basear em 10 nações, 10 países, provavelmente ali em volta aí do Mediterrâneo, desse mar aí onde está o Império Romano aí, certo? Muito bem, vamos lá então, eu vou voltar aqui para o nosso cronograma aqui, e nós vamos começar a ver a primeira visão, que é a visão da estátua, da grande estátua do capítulo 2 de Daniel. Então vamos abrir a Bíblia lá no livro de Daniel. Ó Senhor Jesus, amém, Senhor Jesus. Opa. Bom, então, nós vamos ver a visão da grande estátua, né, no capítulo 2. Então, a grande estátua fala da cabeça de ouro, que é o Império Babilônio, fala do peito e braços de prata, que é o Império Medo-Persa, fala dos ventres e quadris de bronze, que é o Império Greco-Macedônio, e depois fala das pernas de ferro, que é o Império Romano, e os pés, com os 10 dedos em parte de barro e em parte de ferro, que é o Império do Anticristo, tá? Então vamos começar a ler a partir do versículo 31. Então só para vocês se situarem, o que aconteceu? Nabucodonosor era o rei lá na Babilônia, e ele teve um sonho e ficou perturbado com isso. Isso a partir do capítulo 2, aí depois vocês leem, tá, em casa. Então, ele teve um sonho e ele mandou chamar lá os feiticeiros, os encantadores, os caldeus, para revelar esse sonho que ele teve. E ele falou que ele ia acabar com todo mundo se ninguém revelasse o sonho certinho. E outra, ele não ia contar, ele não lembrava do sonho, ele não ia contar como que era o sonho. A pessoa tinha que saber, ter revelação mesmo e dizer o sonho para ele. Aí ninguém conseguiu, ninguém sabia. Falaram para ele, ó, isso que você está pedindo, nenhum imperador, nenhum rei pediu nunca para os mágicos, como é que a gente vai adivinhar isso, né? E até o rei, o Nabucodonosor, ameaçou matar todo mundo de morte. Aí, isso chegou nos ouvidos de Daniel. Daniel era um dos profetas que estavam nessa lista do rei aí. E o Daniel falou, bom, peraí, deixa eu entender aqui o que está acontecendo. O rei teve um sonho e ele está querendo que interprete e ninguém está interpretando e vai matar todo mundo? Peraí, deixa eu tentar, né? Vamos dizer assim. E aí ele orou ao Senhor, né? Daí tem os versículos que ele faz a oração do Senhor. Ele fala que o Senhor
é quem revela o profundo, quem revela o escondido, conhece quem está em trevas, tal, que são os versículos. E aí a gente chega aqui no versículo 31, tá? Então, o versículo 31, vamos lá, acompanhem comigo. Deixa eu só perguntar aqui. Vocês estão me ouvindo? Alguém fala um oi aí para mim, só para faz um joinha. Ah, beleza, tá bom. É que eu tô só vendo minha tela aqui. Beleza, vamos lá então. Versículo 31 fala assim: Tu, ó rei, estavas vendo, e eis aqui uma grande estátua, esta que era imensa e de extraordinário esplendor. Estava em pé diante de ti e a sua aparência era terrível. A cabeça era de fino ouro, o peito e os braços de prata, o ventre e os quadris de bronze, as pernas de ferro, os pés em parte de ferro e em parte de barro. Certo? Então, essa é a estátua. Tá? Ô, Dani, eu acho que o slide tá errado. Não, eu vou passar agora. Na verdade, tá, desculpa. É verdade. É esse aqui, ó. Era esse aqui. É esse aqui, ó. Então, essa aqui é a estátua, certo? A cabeça era de ouro, tá? O tronco, né, o peito e os braços de prata, o ventre e os quadris de bronze, as pernas de ferro, os pés em parte de ferro e em parte de barro, tá? Então, a cabeça de ouro está relacionada com o Império Babilônio. O peito e os braços de prata com o Império Medo-Persa. As pernas de... o quadril de bronze com o Império Greco-Macedônio. E o Império Romano com as pernas de ferro. E o Império do Anticristo com os pés em parte de ferro e em parte de barro. O versículo 34 fala assim: quando estavas olhando, uma pedra foi cortada sem o auxílio de mãos e feriu a estátua nos pés de ferro e de barro e o esmiuçou, né? Então essa pedra aqui de Daniel, ela tipifica Cristo, é Cristo que foi cortado na cruz, né? E quando Cristo voltar, na segunda vinda de Cristo, ele vai ferir todo o governo humano, né, que vai estar representado ali pelo Império Romano, né? E vai ferir a estátua nos pés, que é o reinado do anticristo, tá? Mas isso nós vamos ver depois, mais para frente. O foco aqui é o anticristo, tá? Versículo 35. Então foi juntamente esmiuçado o ferro, o barro e o bronze, a prata e o ouro, os quais se fizeram como a palha das eiras, no estio, e o vento os levou, e deles não se viram mais vestígios. Mas a pedra que feriu a estátua se tornou em grande montanha que encheu toda a terra. Então essa grande montanha que se tornou a pedra, né, é o reino milenar. É onde os vencedores vão participar, tá? Bom, este é o sonho, versículo 36, e também a sua interpretação, diremos ao rei. Aí ele foi falando aqui e tal, aí vamos pular para o versículo 39. Não, desculpa, versículo 37. Tu, ó rei, rei dos reis, a quem o Deus do nosso céu conferiu o reino, o poder, a força e a glória, a cujas mãos foram entregues os filhos dos homens, onde quer que eles habitem, e os animais do campo e as aves dos céus, para que dominasse sobre todos eles, tu és cabeça de ouro. Então Daniel estava dizendo aqui para o rei, ó rei, a cabeça de ouro aqui, ó, é você, é o seu reino. Certo? É o reino babilônio. No versículo 39. Depois de ti se levantará outro reino inferior ao teu, e um terceiro reino de bronze, o qual terá domínio sobre toda a terra. Então o reino inferior aqui que ele fala é o Império Medo-Persa. O Império Medo-Persa ele é composto pela Média, nós vimos ali no mapa, né? E pela Pérsia. E o reino de bronze é o Império Greco-Macedônio, tá? E o quarto reino, que ele fala aqui mais depois, o quarto reino, versículo 40, né? O quarto reino será forte como ferro, pois o ferro a tudo quebra e esmiuça. Como o ferro quebra todas as coisas, assim ele fará em pedaços e esmiuçará.
Então, o quarto reino é o Império Romano, tá? Versículo 41. Quanto ao que viste dos pés e dos artelhos são os dedos, tá? Os dedos dos pés. Em parte de barro de oleiro e em parte de ferro, será esse um reino dividido. Como que é essa divisão desse reino, né? A divisão é, uma parte é o reino Império Romano e a outra parte é o Império do Anticristo. Olha só que interessante, a Bíblia ela faz um salto aqui. A Bíblia ela pula a era da igreja, ela pula a era da graça, certo? Então ela fala do Império Romano, depois ela salta lá para o Anticristo. Isso para exemplificar também que o cronômetro está parado. Lembra que a gente falou na semana passada? Certo? Então, ela está falando, quando ela fala dos dedos dos pés e dos artelhos, aqui Daniel está falando do Anticristo, do Império do Anticristo. Certo? E aí, por que em parte de barro e em parte de ferro? O ferro representa o cetro de ferro, né? A figura do ferro representa um governo rígido, né? Então, o ferro representa os governos totalitários, aqueles governos mais rígidos, as ditaduras e assim por diante. E o barro tipifica os países mais democráticos, mais maleáveis, né? Então, isso significa que no Império do Anticristo, nós vamos ter um meio termo. Nós vamos ter, lá quando chegar o Anticristo, nós vamos ter países ditadores, ditaduras, mas também nós vamos ter países mais democráticos, tá? E até mesmo esses países, eles vão ter ali um meio termo. Então, se a gente pegar, reparem, não sei se vocês conhecem a história mais recente da Guerra Fria, nós tínhamos ali a União Soviética, né? Ali em 1985 até 89, mais ou menos. Em 89 foi a queda da União Soviética. Então, a União Soviética, durante muito tempo, ela se opôs aos Estados Unidos, né? Os Estados Unidos tipificava o capitalismo, a União Soviética tipificava o socialismo, o comunismo, né? Então, quando se rompeu a União Soviética, quando teve a queda do Muro de Berlim e acabou a União Soviética, os vários países que formavam ali a União Soviética, no leste europeu, ali também na Ásia, depois foram vistos, foi percebido que não eram países rígidos como ferro, eram países mais maleáveis, eram países de barro, né? Tanto é que hoje em dia a maioria desses países, alguns desses países, eles são tendem a ser mais capitalistas. A China, né? A própria China. Eu trabalhei muito tempo com importação e exportação e eu tive até a oportunidade de conhecer a China, né? De visitar a China uma vez. A China é um país socialista, né? Um país comunista, mas ela tem a característica de capitalista. Hoje é um dos países que mais negocia no mundo, que mais visa lucro no mundo, que está querendo comprar tudo. Nós temos visto aí, né, ultimamente nos noticiários. Então, percebam, em parte de barro, em parte de ferro, né? Eu não estou dizendo que a Rússia, a União Soviética ou a China obrigatoriamente fazem parte do reino do anticristo. Eu só estou dando algumas ideias dessa questão, parte de barro, parte de ferro, né? Os países europeus, se você falar na ponta da língua, eles são capitalistas. Mas nas ideologias, nas discussões, tem muito de comunismo, de socialismo, de outras vertentes. Então, isso mostra que, por mais que aparentemente tenha-se uma posição, o império do anticristo ele vai ter essa figura de parte de ferro e parte de barro, certo? Muito bem, vamos dar sequência aqui então. Versículo 42. Como os artelhos, né, os dedos do pé, eram em parte de ferro e em parte de barro. Assim, por uma parte o reino será forte, olha lá o ferro, né? E por outra será frágil, que é a parte do barro, certo? 43. Quanto ao que viste do ferro misturado com o barro de lodo, misturar-se-ão mediante casamento.
que é esse casamento? São as alianças. Nós vimos a semana passada que o anticristo vai ser perito em fazer alianças. Então ele vai fazer alianças entre esses países mais ditadores, né, totalitários, vamos chamar assim, relacionados com essa parte de ferro, com outros países mais frágeis, como diz aqui no versículo 43, certo? No versículo 42. E aí continua no 43, né? Mas não se ligarão um ao outro, ou seja, cada um vai continuar coexistindo, né? Assim como o ferro não se mistura com o barro. Muito bem, versículo 44. Mas nos dias destes reis, o Deus do céu suscitará um reino que não será jamais destruído. Aleluia! Esse reino aqui é o reino milenar. Olha só que interessante, lá em Daniel já estava descrito o reino milenar, né? Este reino não passará a outro povo, esmiuçará e consumirá todos estes reinos, mas ele mesmo subsistirá para sempre. Aleluia! Então vocês estão vendo aí, né, a figura na tela do Império Babilônio, Medo-Persa, a figura aí da estátua de Daniel, certo? Aleluia! Olha só, lembra que eu falei dos 10 povos agora do Mediterrâneo? É prefigurado nesses artelhos. Quantos são os dedos dos pés? São 10 dedos dos pés, né? Então vão ser 10 povos, 10 reinos, 10 países, falando a linguagem de hoje, que vão constituir esse império, essa união ali no Mediterrâneo, dos países que compunham o Império Romano, que vão ser a base do governo do Anticristo. Lembrando que a gente falou a semana passada, o anticristo vai ser um político muito bem articulado, lembra? Ele vai chegar como quem não quer nada, ele vai conquistar a liderança, ele vai ser um líder mundial, ele vai resolver muitos problemas, isso no comecinho dos 7 anos, né? No comecinho dos 7 anos, e ele vai montar alianças com esses países, que vão ser a base do governo dele. Depois ele vai morrer, né? Lembra que a gente falou? Ele morre no final dos 3 anos e meio, dos primeiros 3 anos e meio, e aí ele ressuscita com outro espírito, que é a quinta trombeta, né? Que aí quando ele ressuscitar já começa a grande tribulação, aí o bicho vai pegar, tá? Não Mas quero ver, só avisando que não quero ver. não quer, né? Tá certo. Vamos lá então, ó. Então, essa é a figura da grande estátua, tá bom? Muito bem. Vamos então para a figura agora, para a visão dos 4 animais, que está lá no capítulo 7 de Daniel. Deixa eu abrir aqui o capítulo 7. Ó Senhor Jesus. Amém. Então, no capítulo 2 aqui, Daniel revelou o sonho do rei Nabucodonosor. Aqui no capítulo 7 já foi diferente. Quem teve o sonho foi o próprio Daniel, tá? Então, no versículo 1, fala assim, ó. No primeiro ano de Belsazar, rei da Babilônia, teve Daniel um sonho e visões ante seus olhos. Quando estava no seu leito, escreveu logo o sonho e relatou a suma de todas as coisas. Falou Daniel e disse: eu estava olhando durante a minha visão da noite, e eis que os 4 ventos do céu agitavam o mar grande. O mar grande aqui é o Mediterrâneo, tá? É o mar Mediterrâneo, aquele que a gente viu no mapa ali. Por quê? Era o mar principal da época, né? Não se conhecia mares maiores, né? Ali era o mar que era o centro do mundo ali, né? Certo? Aí o versículo 3. 4 animais grandes, diferentes uns dos outros, subiam do mar. Versículo 4. O primeiro animal o primeiro era como leão e tinha asas de águia. Olha que interessante, era como leão e tinha asas de águia. Enquanto eu olhava, foram-lhe arrancadas as asas, e foi levantado da terra e posto em 2 pés como homem, e lhe foi dada mente de homem. Olha só que interessante. Esse primeiro animal, o leão que tinha asas de águia, ele representa o Império Babilônio. Vocês estão vendo aí na tela, né? Na primeira linha ali, Império Babilônio, leão com asas de águia, certo?
Olha que interessante, o brasão do Império Babilônio é um leão com asas de águia. Olha como a Bíblia é fantástica, né? Tá vendo? Ó? Esse aqui é o brasão do Império Babilônio, um leão com asas de águia. Olha que interessante. Bom, o leão, qual que é a característica do leão? Ele é feroz e ele é cruel, né? E o Império Babilônico, o Império Babilônio, ele foi realmente muito feroz e cruel, principalmente com o povo de Israel, né? Se a gente vê a história do povo de Israel lá no Velho Testamento, toda hora tem um problema com o povo da Babilônia. Foram levados cativos, ficaram 70 anos presos, né? Cativos lá pelo Império Babilônio. Uma das figuras principais ali do Império Babilônio, um dos reis principais, era Nabucodonosor. Quando fala que foi arrancada as asas aqui desse leão, é que o rei Nabucodonosor, ele, no começo, ele até se voltou para Deus, mas depois o orgulho tomou conta dele. O rei Nabucodonosor é considerado uma pessoa orgulhosa. E por conta disso, Deus castigou ele. Ele virou uma pessoa louca, ele enlouqueceu, virou bruto, assim, ele começou a pastar como os bois pastam, as unhas começaram a crescer, cabelo crescer, ele foi tido como um louco. Isso aqui está representado como as asas da águia que foram arrancadas, certo? Só que depois ele recuperou a sua consciência, a sua sanidade, né? E ele voltou ao normal. Por isso que fala que foi colocado de pé como um homem depois. Olha só que interessante, o versículo relata tudo isso. Hoje a gente não tem tempo, é muito detalhe, mas futuramente a gente pode procurar essas histórias, né, onde estão escritos, etc., e a gente estudar um pouquinho mais essa parte mais histórica. É muito importante, né, para a gente entender todo esse contexto. Tá? Então, o Império Babilônio é o leão com as asas de águia. Tá? Versículo 5. Continuei olhando, e eis aqui o segundo animal, semelhante a um urso, o qual se levantou sobre um dos seus lados. Olha só que interessante. O urso aqui representa o Império Medo-Persa, certo? Constituído, né, pela Média e pela Pérsia, como a gente falou. E olha só, o leão levantou-se sobre um dos seus lados. Significa que um dos lados era uma parte mais forte. E essa parte mais forte é a Pérsia. A Pérsia, dentre esse império Medo-Persa, a Pérsia é o lado mais forte, tá? Ela veio depois, mas ela teve mais robustez, né? Vamos dizer assim. Tanto é que na história, quando a gente estuda a história dessa época, é difícil a gente estudar o Império Medo-Persa, né? Que aqui na Bíblia está escrito. Mas é mais fácil a gente falar o Império Persa, né? Eu sempre estudei como Império Persa. Porque a Pérsia, nessa questão do Império Medo-Persa, era a parte mais forte. E aqui está relatado no versículo 4, no versículo 5, né? O qual se levantou sobre um dos seus lados, e olha só que interessante, na boca, entre os dentes, trazia 3 costelas. E lhe diziam, levanta-te e devora muita carne. O que significa essas 3 costelas? 3 costelas são 3 países que foram conquistados por esse Império Medo-Persa para que ele passasse a existir, certo? Um deles foi a Ásia Menor. A Ásia Menor está relacionado ali com a Síria, com a região da Síria que nós vimos no mapa. O segundo é a Babilônia, que é o Império Babilônico, que vocês também viram no mapa. E a terceira costela, vamos dizer assim, era o Egito, que ficava mais ali para o sul. Tá bom? E o urso também é um animal feroz e cruel. O Império Medo-Persa também foi muito cruel. Nabucodonosor, os imperadores lá destruíram muita coisa, passavam por cima de tudo, destruíram cidades. Quando conquistaram a Babilônia, destruíram muita coisa, representa animais ferozes também, certo? Muito bem, versículo 6, vamos dar continuidade. Depois disto, continuei olhando, e eis aqui outro, semelhante a um leopardo, e tinha nas costas 4 asas de ave. Tinha também este animal 4 cabeças, e foi-lhe dado domínio. Então, o leopardo
tipifica o Império Greco-Macedônio, certo? Ele representa o Império Greco-Macedônio. Olha só que interessante, o leopardo, assim como o leão e o urso, também é um animal feroz e cruel, certo? Só que ele tem uma característica diferente do que o urso e o leão. Ele é ágil. Leopardo é um animal muito rápido. Não sei se vocês lembram nos Discovery Channel da vida, você vê um leopardo correndo, ele atinge velocidades muito altas, né? Muito mais que o leão e muito mais que o urso também, certo? Então, o que significa isso? O Império Greco-Macedônio, ele foi um império que cresceu de forma muito rápida, representado ali pelo seu rei, pelo seu primeiro imperador, que foi o Alexandre o Grande. Não sei se vocês já ouviram falar da história do Alexandre o Grande. Alexandre o Grande foi um imperador com muitas técnicas de guerra diferentes, avançadas para a sua época, e com muito ímpeto ele saiu conquistando. E foi muito rápido a sequência de conquista dele. O Império Greco-Macedônio, ele foi levantado em menos de 5 anos, imagina. Era um império era muito agressivo e muito rápido. E aqui no versículo 6, a Bíblia chama ele de leopardo. Olha que interessante. Tudo isso foi antes de acontecer, hein? Era profecia, certo? E o que significa essas 4 asas de ave e as 4 cabeças, né? É um animal de 4 cabeças. O que significa isso? Alexandre o Grande, ele foi ele foi muito rápido, muito arrojado, né, nas suas conquistas. Mas o seu império, mas ele logo morreu. Alexandre o Grande, logo ele morreu com 32 anos de idade. Olha só que interessante, ele, de uma forma muito rápida, ele conquistou tudo, mas com 32 anos de idade ele morreu. E aí, o que aconteceu? Os seus 4 generais, os 4 generais lá que davam suporte, que comandavam os exércitos do Alexandre o Grande, eles assumiram os reinos, né? Eles assumiram o reinado greco-macedônio, tá? O nome dos generais era o Cassandro, o Lisímaco, Ptolomeu e o Seleuco, tá? São os 4 generais do Alexandre, que representa aí as 4 asas de aves e as 4 cabeças, tá bom? E se a gente vê na história, realmente, depois que Alexandre morreu, esses 4 generais assumiram o Império Greco-Macedônio. Eu tô com mania de falar greco-romano, mas não é, greco-macedônio, tá? Muito bem, vamos para o versículo 7, então. Depois disto, eu continuava olhando nas visões da noite, e eis aqui o 4º animal, terrível, espantoso e sobremodo forte, o qual tinha grandes dentes de ferro. O que é o ferro que a gente viu ali na figura da estátua? O ferro representa a rigidez, a autoridade, certo? Que é o que representa o Império Romano, tá? Então esse 4º animal representa o Império Romano, que é o maior império que já existiu, por isso que fala que né, a Bíblia fala que é terrível, espantoso e sobremodo forte, né? Os dentes de ferro representam a sua rigidez, né? E aqui fala, no final do versículo 7, que ele devorava e fazia em pedaços e pisava aos pés o que sobejava. Era diferente de todos os animais que apareceram antes dele. E tinha 10 chifres. Olha que interessante. A hora que o versículo começa a falar assim, ó, e era diferente de todos os outros animais, aqui já está falando do anticristo. Aqui já está falando do reino do anticristo. Olha como se mistura o reino, o Império Romano, o Império do Anticristo se misturam muito. Então, na volta, quando o Anticristo surgir, vai ser a volta do Império Romano, né? Então, era diferente de todos os animais que eles apareceram antes. E o que ele tinha? 10 chifres. Olha que interessante. Não é também relacionado com os 10 artelhos, né? Com os 10 dedos dos pés, de ferro, de barro? Aqui fala também do anticristo, dos 10 chifres, que são
os 10 países, as 10 nações do Mediterrâneo que vão compor a base do reino do Império do Anticristo, né? Ó Senhor Jesus. Deixa eu ver o que mais aqui. Versículo 8, vamos lá, vamos dar sequência. Estando eu a observar os chifres, olha aqui, agora vai falar dos 10 chifres, né? Eis que entre eles subiu outro pequeno, diante do qual 3 dos primeiros chifres foram arrancados. E eis que neste chifre havia olhos como os de homem, e uma boca que falava com insolência. Quem que é esse pequeno chifre que surgiu? É o anticristo, certo? Então, aqui fala que ele é pequeno por quê? Porque ele chegou na miudinha, né? Vamos dizer assim. Ele chegou tranquilinho, ninguém deu muita atenção para ele, ninguém dava muita atenção, ele foi surgindo. Só que para ele surgir, outros 3 terão que ser arrancados. Olha que interessante. Estou falando muito isso, né? Porque para mim é muito interessante mesmo. Eu fiquei maravilhado de estudar novamente essas revelações aqui. Mas quando o anticristo surgir, dentro desse reino, dessa união no Mediterrâneo aí que a gente falou, vão ter 10 reinos, né, 10 países, e ele vai precisar derrubar 3 para ele surgir. Então, 3 presidentes vão cair para que surja o anticristo. Né? Esse é um sinal, é uma peça aí do quebra-cabeça que a gente tem que ficar alerta, né? Vamos ficar atento. Vocês ficam atentos? Vocês leem aí as notícias, o que está acontecendo no mundo? É muito importante, tá? Ficarmos atentos, observarmos as profecias, o que tem acontecido, tá? Nós vamos falar mais coisas mais para frente, tá? Então, vão cair 3 presidentes para surgir o anticristo, tá? Os olhos aqui que fala no versículo 8, né, no final, neste chifre havia olhos como os de homem. Isso representa que essa pessoa, esse anticristo, esse político que vai surgir lá no começo dos 7 anos, né, da última semana, é alguém que vai ter muita perspicácia, é alguém que vai ter uma visão muito aprofundada, é alguém que vai ter muita inteligência, é alguém que vai encantar todo mundo, vai ser espantoso, todo mundo vai falar, caramba, esse cara manja, esse cara tem o dom. Então, ele vai ser unanimidade, né? A gente já falou um pouquinho sobre isso. Então, ele é um homem que tem visão, que tem perspicácia, um cara inteligente, né? E por conta disso, ele vai facilmente chegar à liderança. Facilmente assim, né? Ele vai ser unanimidade, ele vai derrubar esses presidentes, ele vai chegar na liderança, tá? E aqui no final do versículo 8 fala que uma boca que falava com insolência, né? Então aqui significa que esse anticristo ele vai blasfemar contra Deus. A gente sabe ali, né? A gente viu semana passada que ele vai colocar a sua imagem no templo e ele vai blasfemar contra Deus. Isso aí quando ele ressuscitar, né? Quando virar, quando começar a grande tribulação, né? Certo? Tá, vamos dar uma... Aqui, aí ele continua falando mais algumas coisas, mas a gente vai dar uma pulada agora para o versículo 15, tá? Aí o versículo 15 do capítulo 7 de Daniel, então Daniel 7, versículo 15, fala assim, ó: quanto a mim, Daniel, o meu espírito foi alarmado dentro de mim, e as visões da minha cabeça me perturbaram. Certo? 16. Cheguei-me a um dos que estavam perto e lhe pedi a verdade acerca de tudo isso. Assim, ele me disse e me fez saber a interpretação das coisas. Então, olha só que interessante. Agora vamos interpretar aqui, ó. Provavelmente um anjo do Senhor, né, foi lá até Daniel e ajudou ele a interpretar. Olha só. 17, versículo 17. Estes grandes animais, que são 4 reis que se levantarão da terra. Versículo 18. Mas os santos do Altíssimo receberão o reino. Olha aqui, falando do reino de novo, reino milenar, né? E o possuirão para todo sempre, de eternidade em eternidade. Aleluia. Você quer fazer parte desse reino ou não? Eu quero fazer parte desse reino, né? Nós sermos vencedores.
Versículo 19 fala assim: então tive o desejo de conhecer a verdade a respeito do quarto animal, que era diferente de todos os outros, muito terrível, cujos dentes eram de ferro, cujas unhas eram de bronze, que devorava, fazia em pedaços e pisava aos pés o que sobejava. E também a respeito dos 10 chifres que tinha na cabeça, e do outro que subiu, diante do qual caíram 3. Daquele chifre que tinha olhos e uma boca que falava com insolência e parecia mais robusto do que os seus companheiros. Olha, mais robusto, né? Assim que vai ser o anticristo, né? Então, irmãos, na grande tribulação, o anticristo vai perseguir demais, né? Olha lá, o versículo 21. Eu olhava e eis que este chifre fazia guerra contra os santos e prevalecia contra eles. Então, ele vai perseguir os santos, ele vai perseguir a igreja, ele vai perseguir os judeus. Então, quem ficar aqui na grande tribulação vai sofrer muito, porque vai ter muita perseguição, principalmente com os santos, né? Contra os santos, como fala o versículo 21 aqui. Que o Senhor possa nos livrar, né, da grande tribulação. Aleluia. Versículo 22, vamos lá. Até que veio o ancião de dias e fez justiça aos santos do Altíssimo, e veio o tempo em que os santos possuíram o reino. Então ele disse: o quarto animal será um quarto reino na terra, o qual será diferente de todos os reinos, e devorará toda a terra, e a pisará aos pés, e a fará em pedaços. Os 10 chifres correspondem a 10 reis que se levantarão daquele mesmo reino. Essa aliança do Mediterrâneo que a gente está falando, né? E depois deles se levantará outro, o qual será diferente dos primeiros e abaterá a 3 reis. Ó, 3 presidentes aqui vão rodar, né? E o versículo 25 fala assim, ó, proferirá palavras contra o Altíssimo, né? Ele vai proferir palavras contra o Senhor, magoará. A palavra magoará aqui está relacionado com desgastar, ele vai desgastar os santos, né? Vai ser tanta perseguição, tanta coisa ruim, negativa, que os santos vão ficar desgastados, vão ficar magoados, né? Como é que tá a versão aí? Oprimirá. Oprimirá. A versão da Priscila é oprimirá, da Bíblia dela, aquela nova versão de Almeida, né? E cuidará em mudar os tempos e a lei. O que é mudar os tempos e a lei? Ele vai mudar o templo, né? Vai tirar o altar, vai colocar lá a sua figura para adorarem a besta, né? E os santos lhe serão entregues nas mãos. E olha que interessante, por quanto tempo? Por um tempo, 2 tempos e metade de um tempo. Isso aqui são os 3 anos e meio. Olha que interessante. Por um tempo, então 1 ano, 2 tempos são mais 2 anos, ou seja, no total 3 anos, e metade de um tempo, metade de um ano. Então 3 anos e meio. Então a Bíblia aqui já deixa claro, né? Mas depois se assentará o tribunal para lhe tirar o domínio, para destruir e consumir até o fim. Aí o 27, o reino e o domínio e a majestade dos reinos abaixo de todo o céu serão dados ao povo dos santos do Altíssimo. Aleluia! Você faz parte do povo dos santos do Altíssimo? Amém. O seu reino será reino eterno, e todos os domínios o servirão e lhe obedecerão. Aqui terminou o assunto, versículo 28. Quanto a mim, Daniel, os meus pensamentos muito me perturbaram e o meu rosto se empalideceu, mas guardei essas palavras no coração. Ô, Ficou claro? Dani, Oi, pode só falar. uma dúvida. Esses 3 anos e meio, ele só vai servir assim para quem não for arrebatado e também quem não morreu ainda, né? Na verdade, é assim, os 7 anos, que é a última semana, elas são divididas em 2 tempos de 3 anos e meio. Os primeiros 3 anos e meio vai ser muita paz. Esse anticristo, ele vai fazer milagre, vamos dizer assim, com a economia, com as guerras,
com as disputas dos países, ele vai trazer a paz. Para você ter uma ideia, essa guerra que tem entre Israel e a Jordânia, a Palestina lá, em torno de Jerusalém, vai acabar, todo mundo vai depor as suas armas. Vai ter paz, o povo de Israel vai conseguir construir o templo, né? Só que no final dos 3 anos e meio, o Senhor vai voltar. É a primeira aparição do Senhor. Essa aparição, o Senhor vai levar, vai arrebatar as primícias. O que são as primícias? São os vencedores. A gente vai falar disso mais para frente, tá? Eu estou falando por cima aqui, mas depois a gente vai entrar a fundo. A gente vai ler esses versículos também. Quem que vai ficar na grande tribulação? Quem não foi vencedor. Que a Bíblia fala que vai ser a maioria dos crentes, a maioria dos que creram no Senhor. Então, quem creu no Senhor, uma parte vão ser os vencedores, e a outra parte, que vai ser a maioria, vai ficar na grande tribulação, como se para terminar de amadurecer, vamos dizer assim. Sabe o grão que ele fica no celeiro até terminar de amadurecer? Para depois ser vendido, vamos dizer assim. Então, é como se as pessoas que ficarem aqui precisassem ali de um amadurecimento final. Então, final não, né? Porque a gente sabe que depois ainda tem as trevas e as trevas exteriores. Então, os vencedores, eles não vão passar a grande tribulação. Dos vencedores também estão os mortos, os vencedores mortos, tá? Então, não são todos os que morreram, são só os vencedores. Então, eles vão ser ressuscitados e, juntamente com os vencedores vivos, vão ser arrebatados até o terceiro céu, até o trono de Deus. Depois a gente vai entrar a fundo, tá? Nesses detalhes. Aí vai ter a grande tribulação, onde vai acontecer tudo isso, né? A Bíblia fala, vai ter uma tribulação como nunca houve na face da terra, que a gente vai estudar mais para frente também, que é a partir do 5º selo. Aí o bicho vai pegar. No final disso, no final da grande tribulação, o Senhor vai aparecer novamente. É o término ali da parousia do Senhor. Nesse término, aí ele vai arrebatar, que vai ser visível, né? Todos vão ver, ele vai arrebatar os demais santos. Ainda assim, alguns santos não vão estar preparados. E aí, esses que não estiverem preparados e não forem arrebatados, né? Vai ter o grande trono ali onde o Senhor vai julgar todas as coisas, tudo que está escrito no livro ali da vida, né? Ele vai julgar vão fazer os nossos julgamentos, os mortos também vão ser ressuscitados para esse julgamento, e uma parte ainda vai precisar passar pelas trevas exteriores, que é enquanto os vencedores e os arrebatados, né? Os vencedores tardios, que são os arrebatados no final da grande tribulação, vão reinar com o Senhor no reino milenar. Alguns ainda vão passar em outro lugar esses 1000 anos, e nas trevas exteriores, onde vai ter choro e ranger de dentes. Aí lá na frente, quando terminar os 1000 anos, então são 2 caminhos, né? Um caminho é por cima, pelo reino milenar, e outro caminho é por baixo, pelas trevas exteriores. Quando passar esses 1000 anos lá na frente, aí todo mundo vai se encontrar na Nova Jerusalém, né? E os que não foram salvos, aí vai para o Lago de Fogo, onde tem Lago de Fogo e Enxofre, né, que fala. Mas isso tudo a gente vai estudar depois, tá bom? Deu para situar melhor agora? Sim, obrigada. Alguém mais tem mais alguma dúvida para a gente falar rapidinho aqui para dar continuidade? Beleza. Se precisar, pode me chamar aqui, tá? Então a gente viu a visão da estátua, e a gente viu a visão agora dos 4 animais. São bem paralelas, né? Muito interessante, né? Elas falam dos reinos, né? E falam do anticristo também. A próxima visão que a gente vai ver é a visão do carneiro e do bode, que está lá no capítulo 8 de Daniel, que é a sequência aí do capítulo 7, né? Que a gente leu agora. Nessa visão do carneiro e do bode, ó, fica de fora, não é descrito o Império Babilônio, tá? E o Império Romano também não cita, ele vai citar direto ali o anticristo, a situação do anticristo, tá? Então vamos ler também alguns versículos para a gente entender um pouco melhor, tá? Do versículo 1 em diante. Deixa eu só tomar um golinho de água aqui.
Muito bem, então o versículo 1 fala assim: no ano terceiro do reinado do rei Belsazar, eu, Daniel, tive uma visão, depois daquela que eu tivera a princípio. Aí o versículo 2 fala, né? Quando a visão me veio, pareceu-me eu estar na cidade de Suzã, que é a província de Elão, e vi que estava junto ao rio Ulai. Essa cidadela de Suzã aqui já é na Pérsia, tá? Então aqui Daniel não estava mais na Babilônia, ele já estava na Pérsia. Versículo 3. Então levantei os olhos e vi, e eis que diante do rio estava um carneiro. Esse carneiro aqui, ele representa o Império Medo-Persa, tá? O qual tinha 2 chifres. O que são esses 2 chifres? A Média e a Pérsia. E os 2 chifres eram altos, mas um mais alto do que o outro. A gente já viu, né, na outra visão, que a Pérsia, lembra o urso que levantou de um lado só? Então a Pérsia era mais alta, era mais forte, ela foi maior do que a média, certo? E o mais alto subiu por último. Então, na história, a gente viu que a Pérsia surgiu depois da média, né? Muito, muito legal, né? Versículo 4. Vi que o carneiro dava marradas, né? Dava cabeçada, chifrada, né? Para o ocidente e para o norte e para o sul. Lembra das 3 costelas? Que a gente viu o urso devorando lá na figura dos animais. Então, o que era o Ocidente? O Ocidente era a Babilônia. Então, o Império Medo-Persa conquistou a Babilônia, certo? Deu uma amarrada para o Ocidente. Para o norte era onde? Era a região da Síria. Né? Então, deu uma amarrada para o norte, era a região da Síria. E para o sul, era a região do Egito ali. São os 3 países que a gente viu ali também, as 3 regiões que a gente viu ali também, quando falou do urso, né? Continuando o versículo 4. E nenhum dos animais lhe podia resistir, nem havia quem pudesse livrar-se do seu poder. Ele, porém, fazia segundo a sua vontade e assim se engrandecia. Versículo 5. Estava eu observando, e eis que um bode vinha do ocidente sobre a terra. Quem que era esse bode que veio do ocidente? Era o Império Greco-Macedônio, que fica ao ocidente do Império Medo-Persa, certo? Então ele vinha do ocidente, um bode que representa o Império Greco-Macedônio, certo? Sobre toda a terra, mas sem tocar o chão. Olha que interessante, o versículo 5 de novo, estava eu observando, eis que um bode vinha do ocidente sobre toda a terra, mas sem tocar o chão. Ele veio voando. Quando fala voando, sem tocar o chão, qual que é a impressão que dá? Que veio muito rápido, né? E realmente foi assim, com Alexandre o Grande. A gente falou agora há pouco, ele conquistou todo o império dele em menos de 5 anos, né? Então, esse bode aqui representava o Império Greco-Macedônio, que surgiu de uma forma muito rápida. Ele veio voando, né? Vamos dizer assim. E no final do versículo 5, este bode tinha um chifre notável entre os olhos. Quem que é esse chifre? Alexandre o Grande, certo? Muito bem, versículo 6. Dirigiu-se ao carneiro que tinha os 2 chifres, o qual eu tinha visto diante do rio, e correu contra ele com todo o seu furioso poder. O Império Greco-Macedônio era muito poderoso, né? O Alexandre tinha muitas estratégias, o Alexandre o Grande, né? E mesmo com um exército menor, com menos navios, com menos infantaria, ele ainda conseguiu derrotar o Império Medo-Persa, certo? Versículo 7. Viu chegar perto do carneiro e, enfurecido contra ele, o feriu e lhe quebrou os 2 chifres, pois não havia força no carneiro para lhe resistir. E o bode, o que é os 2 chifres aqui? A Média e a Pérsia, né?
E o bode o lançou por terra e o pisou aos pés, e não houve quem pudesse livrar o carneiro do poder dele. Versículo 8: o bode se engrandeceu sobremaneira, e na sua força quebrou-se-lhe o grande chifre. Olha que interessante. A gente falou, né, que o Alexandre o Grande, ele morreu novo. Então, aqui, ó, no auge da sua força, né, na sua força, quando ele estava mais poderoso, mais forte, quebrou-se-lhe o grande chifre. O Alexandre Grande morreu. No auge do império ali, no auge da sua força. E em seu lugar saíram quantos chifres? 4 chifres notáveis para os 4 ventos do céu. Quem que são esses 4 chifres? São aqueles generais que a gente já falou, né? O Cassandro, o Visímaco, o Ptolomeu e o Seleuco, certo? Então, o Império Greco-Macedônio, ele foi muito rápido. Ele surgiu e desapareceu muito rápido. Pra vocês terem uma ideia, o Império Babilônico durou 70 anos, o Império Medo-Persa durou 200 anos, já o Império Greco-Macedônio, nas mãos de Alexandre o Grande, durou rapidinho, né? Menos de 5 anos, ele conquistou tudo e no seu auge da sua força, ele morreu. Depois a gente pode até combinar um dia de estudar isso na história mesmo, a gente buscar a história e estudar mesmo isso aí, porque é muito interessante. E esses 4 chifres notáveis são os 4 generais que a gente já mencionou, certo? E olha só, os 4 ventos do céu representam que esses 4 generais subdividiram o Império Greco-Macedônio em 4 subimpérios. Então, cada general desse ficou com um império, certo? Então, o Cassandro ficou com a Macedônia. Aqui falou, né, os 4 ventos, né? Então, o Cassandro ficou com a Macedônia. O Visímaco ficou com a Ásia Menor, que é a região da Síria. O Ptolomeu ficou com a região do Egito, e o Seleuco ficou com a Síria. Desculpa, eu falei que a Ásia Menor é a região da Síria. Não é, é um pouco mais para cima, tá? Então, vou repetir. A Macedônia, que é a região da Grécia ali, ficou com Cassandro. A Ásia Menor, que é um pouco mais para o lado, a região da Turquia, é Visímaco. O Egito ficou com Ptolomeu. E a Síria, que é aquela região ali mais próxima de Israel, com o Seleuco, tá? Então, foi assim que foi feita a divisão, inclusive na história, dá para a gente ver essa parte da história, essa divisão da história. Então vamos dar continuidade. Olha só aqui, irmãos, aqui é fascinante, porque aqui vai mostrar da onde vem o anticristo. Aqui vai mostrar de qual região, de qual país vai surgir o anticristo. Presta atenção, hein? Olha só, versículo 9. De um dos chifres saiu um chifre pequeno. Ou seja, tinham 4 chifres nessas regiões que eu falei: Macedônia, Ásia Menor, Egito e Síria. E de um dos chifres saiu um chifre pequeno. Quem que é esse chifre pequeno? É o anticristo. E se tornou muito forte, versículo 9, né? E se tornou muito forte. Agora aqui está a peça do quebra-cabeça, ó. Ele se tornou muito forte para o sul. Então, o que quer dizer isso? Que ele não é do sul, certo? Ele se tornou muito forte para o sul. Então, ele foi em direção ao sul. Ele não era do sul. O sul aqui representa o Egito, certo? Então, o anticristo ele não vai vir da região do Egito, tá? Continuando no versículo 9. Para o Oriente. Então, ele se tornou muito forte para o sul e para o Oriente. Ele também não vem do Oriente. Então, o Oriente está relacionado com a Síria. Então, ele também não vai vir da região da Síria. E para a Terra Gloriosa, que é a região de Israel. A região de Israel ali é a Ásia Menor, né? Como a gente falou, aquela região ali também. Então, não vai ser de lá que ele vai vir. Então ele não vai vir da Terra da Gloriosa, não vai vir da Síria, da Ásia Menor, não vai vir do Egito. Então, tchararã, da onde que ele vem? Olha aqui, ó. Estão vendo aí no mapa?
ele vai vir da região da Grécia e da Macedônia, certo? Então, vamos ler o versículo 9 de novo. De um dos chifres saiu um chifre pequeno e se tornou muito forte para o sul. Tá vendo a primeira flechinha aí de baixo? Para o Egito. Para o Oriente, que é essa... Daniel, não está aparecendo para mim o mapa. Não tá? Quem está falando? Ruth. Ruth. Acho que Para os o outros... pessoal mudou. Aqui também não. Para mim Não? também não. Então, vamos lá. E agora? Vai. Tá aparecendo? Agora sim. Agora sim? Perdão. Sim. Então, olha só. Ele vai sair dessa região aí da Grécia. Tá vendo? Ali é Grécia, um pouquinho mais para cima é a Macedônia hoje. Então, a primeira seta de cima aí é a seta do Oriente. Certo? A seta do Oriente é a região da Ásia Menor. A segunda seta, a seta do meio, é a região da Síria, que também não vai sair da região da Síria. E a seta para o sul é do Egito, né? Então, o anticristo ele não vai sair nem do Egito, nem da região da Síria, que é a região ali de Israel, e nem da região do Oriente, que fala aqui, que é a região da Turquia ali. Ele vai sair dessa região da Grécia, da Macedônia. Então, irmãos, outra peça aí do quebra-cabeça, fantástica aqui. Esse político, esse anticristo, ou ele vai nascer nessa região, ou ele vai ter a ascendência, né? Os seus pais vão ser macedônios, vão ser gregos, né? Vão ser dessa região da Grécia. Um tempo atrás, o pessoal achava que seria o Mikhail Gorbachev, que era o presidente da Rússia, né? Da União Soviética, quando caiu o Muro de Berlim. Não vai ser ele, porque ele não é dessa região. Mais recentemente, teve aquele Nicolas Sarkozy, da França. Ele tem ascendência grega, mas também não foi ele porque ele não era um chifre forte, né? Vamos dizer assim, como diz aqui no versículo 9, né? Que se tornou muito forte. Não vai ser ele, tanto é que ele não é mais presidente e assim por diante, né? Mas é uma outra peça do quebra-cabeça aí que a gente precisa ficar atento, né? O Trump tem ascendência greco-macedônia? Eu acho que não. Eu acho, irmãos, eu não, assim, lógico, né? O Senhor, ninguém sabe, né? O dia do Senhor vai ser como um ladrão na noite, a gente viu isso na semana passada. Mas eu tenho certeza que o anticristo já deve estar estudando. Já deve estar em alguma escola, já deve estar, talvez até na universidade, se formando. Se bobear, deve estar até iniciando aí o seu estágio. O Bolsonaro. Ô, Dani, Oi. com relação a isso, eu conversei com alguns irmãos e que eles falaram assim, que não necessariamente ele tenha que ter nascido, ou, sabe? Eu também penso igual você, mas assim, o anticristo vai ser aquele espírito depois, né? Mas a pessoa, esse cara grego aí, ele não necessariamente, ele já pode ser já pode estar, o cara já está aí já, não necessariamente, ele vai nascer ainda para poder passar. Você entendeu o que eu estou querendo dizer? Sim, entendi, é isso mesmo. Ele não vai nascer ainda, não necessariamente ele vai nascer ali na Grécia, na Macedônia, ele já pode existir. Isso, o cara só tá esperando o trem ruim entrar nele aí só. Exatamente, é isso mesmo. A ascendência dele, né, vai ser dessa região. Pode ser que os avós dele, bisavós, sei lá, a origem, né? Mas pode ser o presidente dos Estados Unidos, pode ser o presidente da China, sei lá, pode ser, né? Deve ser um brasileiro, né? Porque tem descendente que nem sabe de onde que é. Pode ser. Mas eu não tinha pensado nessa forma aí. Pode ser os avós dele, não necessariamente ele tem que ter nascido, isso é verdade, né? Não necessariamente. Provavelmente vai ser o ascendente dele, né? Não necessariamente ele precisa estar nascido lá na Grécia, né? Eu tenho um cliente meu que a família toda é grega.
Eu acho que não vai ser ele, não, mas, Deus me livre. mas é Fica longe, interessante. né? E eles mantêm as tradições, mas são todos nascidos aqui no Brasil, né? Ele tem que ter uma força política. E ele tem que ter uma força política, ele vai fazer aliança com o Mediterrâneo, com 10 países. Tá vendo esse marzão aí, ó? Vão ser 10 países dessa região aí, da Europa, né? Depois a gente vai ver também a figura a visão de Apocalipse 12, que mostra o dragão, a águia, nós vamos ver isso mais para frente. O epicentro vai ser essa região aí, ó, Europa, Itália, que são os... Lembra do Império Romano, que a gente viu o mapa ali no começo? Vai ser toda essa parte do Mediterrâneo aí, certo? Legal? Então vamos lá, versículo 10. Daniel, capítulo 8, versículo 10. Cresceu até atingir o exército dos céus, e alguns dos exércitos e das estrelas lançou por terra e os pisou. Sim, engrandeceu-se até o príncipe do exército. Dele tirou o sacrifício diário, e o lugar do seu santuário foi deitado abaixo. Tirou o sacrifício diário, né? O lugar do santuário foi deitado abaixo, é a questão dele colocar a imagem dele no templo, né? No lugar do sacrifício ao Senhor, ele passou a cultuar a sua própria imagem, né? Versículo 12. O exército lhe foi entregue com sacrifício diário por causa das transgressões e deitou por terra a verdade, e o que fez prosperou, papapá, papapá. Aí o versículo 15, né? Havendo eu, Daniel, tido a visão, procurei entendê-la. E eis que se me apresentou diante uma com aparência de homem. E ouvi uma voz de homem, de entre as margens do Ulai, o qual gritou e disse, Gabriel, dá a entender a este a visão. Aqui é o anjo Gabriel, tá? Então alguém disse para o Gabriel, vai lá e fala para o profeta Daniel, explica para ele essa visão, dá a entender a ele, né? Certo? Aí o versículo 17 fala, veio, pois, para perto de onde eu estava, ao chegar ele, fiquei amedrontado, e prostrei-me com o rosto em terra. Mas ele me disse, entende, filho do homem, pois esta visão se refere ao tempo do fim. Aqui é o versículo que está chamando isso de tempo do fim, está mostrando que vai ser o final dos tempos, né? Versículo 18, falava ele comigo quando caí sem sentidos, rosto em terra, e ele, porém, me tocou e me pôs em pé no lugar onde eu me achava. Versículo 19, e disse, eis que te farei saber o que há de acontecer no último tempo da ira, porque esta visão se refere ao tempo determinado do fim. Aquele carneiro com 2 chifres que viste são os reis da Média e da Pérsia. Olha só, está explicado aqui, está claro, né? Então aquele carneiro com 2 chifres que você viu, Daniel, são os reis da Média e da Pérsia. Mas o bode peludo é o rei da Grécia. O chifre grande entre os olhos é o primeiro rei. Quem que é esse aqui? O Alexandre o Grande. O ter sido quebrado, levantando-se 4 em lugar dele, significa que 4 reinos se levantarão deste povo, mas não com força igual a que ele tinha. Depois que Alexandre o Grande morreu, teve os 4 reinos, o Egito, a Macedônia, a Ásia Menor e a Síria, né? Foram divididos para aqueles 4 generais. Mas no fim do seu reinado, quando os prevaricadores acabarem, os prevaricadores acabarem, levantar-se-á um rei de feroz catadura e especialista em intrigas, certo? Esse aqui é o anticristo. Então ele vai ser feroz, né? E vai ser especialista em intrigas. Ele vai fazer intriga, ele vai confundir isso no momento já da grande tribulação, né? Ele vai falar palavras de duplo sentido, você vai achar que é uma coisa é outra. Fake news vai ser a especialidade dele, certo? Para usar uma palavra mais atual aí. Então ele vai ser especialista em intrigas. Você conhece alguém que é especialista em intrigas? Cuidado, hein? Grande é o seu poder, mas não por sua própria força. Por que não por sua própria força? Porque por trás dele tem Satanás.
Lá em Apocalipse 12, se eu não me engano, fala que o anticristo é igualzinho a Satanás, o mesmo número de chifres, o mesmo número de olhos. Depois nós vamos ver isso aí, vocês vão ver que interessante. Causará estupendas destruições. Irmãos, vai ser algo terrível a grande tribulação. Prosperará e fará o que lhe aprouver. Destruirá os poderosos e o povo santo. Então a grande tribulação vai ser uma severa perseguição para os crentes, né, para o povo santo. Tanto os crentes, tanto a igreja, quanto os judeus, né, vão ser muito perseguidos. Aí o versículo 25, irmãos, que é um versículo muito importante, eu quero chamar a atenção de vocês, tá? Esse talvez seja o versículo mais importante que nós vamos ler hoje à noite. Por sua astúcia, nos seus empreendimentos, fará prosperar o engano. No seu coração se engrandecerá e destruirá a muitos que vivem despreocupadamente. Aqui está o ponto que eu quero chamar a atenção de vocês. Eu vou ler de novo. Se engrandecerá e destruirá a muitos que vivem despreocupadamente. Eu quero que vocês pensem nisso. Será que a nossa vida hoje está uma vida despreocupada? Lógico, a gente tem responsabilidades. Pô, eu tenho minhas responsabilidades, eu tenho uma empresa, eu tenho 2 filhos, eu tenho uma família, eu tenho várias coisas, eu não sou um cara relaxado. Mas com relação a tudo isso que nós vimos hoje à noite, que nós vimos a semana passada, ao tempo do fim, a ser vencedor, será que minha vida está sendo uma vida despreocupada? O próprio Senhor Jesus falou, né? Vigiai e orai. Vigiar, vigiar, vigiar. Se a gente soubesse que a hora que viria o ladrão, a gente ficaria atento, a gente armaria armadilhas para ele, a gente trancaria a porta, a gente, não é? Agora, uma pessoa que está despreocupada, aqui na estância, a gente tem um certo conforto de segurança, né? Já foi mais seguro, né? Mas às vezes eu saio de casa e fica tudo aberto aqui. Às vezes a gente dorme, esquece de trancar a porta. E quem chega aqui, põe a cara aqui na porta da minha casa, vê a minha casa inteira. Não tem portão, não tem muro, não tem nada, né? Às vezes a gente fica despreocupado, porque não está preocupado. Agora, se eu soubesse que alguém viria aqui em casa para roubar minha casa, será que eu ficaria despreocupado? Então, irmãos, jovens do meu coração, o nosso intuito com essa palavra, como eu falei semana passada, não é causar medo, não é satisfazer curiosidade, é um assunto muito interessante, né? A gente fica curioso, não é só isso. O meu coração, estudando essa palavra, vendo esses versículos, né, lendo, é de encorajar vocês, assim como eu estou sendo muito encorajado de estudar essa palavra, para nós não vivermos despreocupadamente. Que dentro do nosso coração possa ter uma preocupação grande. Você viu aqui Daniel, né? Daniel caiu por terra, Daniel ficou com febre, nós vamos ter um versículo mais para frente que fala que ele ficou com febre. Aqui mais para frente nós vamos ler aqui para baixo, né? Aqui o versículo 27 fala, eu Daniel, enfraqueci e tive enfermo em alguns dias. Então me levantei e tratei dos negócios do rei e tal. Daniel ficou desesperado, ele pediu, ele queria saber quem que é esse quarto animal, o que esses 10 chifres, até que veio o anjo Gabriel e tal. Irmãos, esse precisa ser o nosso desespero, né? Nós temos ouvido a palavra, Ministério da Nova Aliança, não é pouca coisa, é uma palavra rica. O intuito do Senhor é preparar a gente, é nós estarmos apercebidos, é nós estarmos claros, é nós estarmos conscientes, é nós estarmos muito preocupados com relação à volta do Senhor. Então, isso que eu quero encorajar vocês. E saber também que as pessoas no mundo, elas não têm consciência disso. Elas estão ingênuas, né? Sendo levadas para o lago de fogo, para a grande tribulação. E nós, eu e vocês, nós temos o poder de salvar essas pessoas, de livrar essas pessoas de toda essa situação.
Vocês vão ver a hora que a gente começar a falar da grande tribulação, o que vai acontecer, irmãos. E olha que é a grande tribulação, porque depois vai vir as trevas exteriores. E olha que depois ainda tem um lago de fogo. Senhor Jesus, que possa arder no nosso coração isso, tá? Fiz um parênteses aqui para a gente finalizar, tá? Ficou claro? Então nós vimos aqui, ó, nós vimos a visão da estátua, nós vimos a visão dos animais, e aqui a gente viu a visão do carneiro e do bode, certo? Na visão das 70 semanas, que a gente viu semana passada, no capítulo 9, eu não vou falar da visão de novo, né? Tá gravado lá no outro vídeo, mas eu só queria ler o versículo 26 com vocês, que fala do anticristo de novo. A gente leu a semana passada, mas eu vou ler de novo com vocês. Daniel, capítulo 9, versículo 26, fala assim: depois das 62 semanas será morto um ungido e já não estará. E o povo de um príncipe que há de vir destruirá a cidade e o santuário. E o seu fim será num dilúvio. E até ao fim haverá guerra, desolações são determinadas. Aqui é a vinda do anticristo, né? Versículo 27. Ele fará firme aliança com muitos por uma semana. Na metade da semana fará cessar o sacrifício, né? Na primeira parte da semana ele vai trazer paz, na segunda metade ele já vai tomar o templo para si, vai colocar sua imagem, lá vai cessar o sacrifício do povo, dos judeus, e vai cessar a oferta de manjares. E sobre a asa das abominações virá o assolador, até que a destruição que está determinada se derrame sobre ele. O nome dele é destruição, o nome dele é abominação, certo? Esse é o anticristo. E por fim, tem a visão dos reis do norte e dos reis do sul, do capítulo 11. Eu não vou ler o capítulo inteiro, mas aqui basicamente é o seguinte, ó. Aqui está falando, né, na história, que o reino, os 4 reinos, lembra? Os 4 reinos que virou o reino greco-macedônio, por conta dos 4 generais do Alexandre o Grande, ele virou 4 reinos, né? Macedônia, Ásia Menor, Síria e Egito. Acontece que esses 4 reinos, eles se fundiram em 2 reinos. O reino do norte, que é composto pelo reino da Macedônia, pelo reino da Síria e pelo reino da Ásia Menor, e o reino do sul, que é composto pelo reino do Egito, certo? Passaram-se esses generais, eles morreram, e os filhos deles criaram intrigas entre si e guerrearam. Então, o capítulo 11, do versículo 20, voltando, do versículo 5 até o versículo 20, ele fala dessas guerras, né? Então, os reis do norte, eles são chamados na história, né, de Seleucidas, porque eles vieram daquele general Selênica, né? Então, viraram os Seleucidas. E o rei do sul, o reino do sul, por conta do Egito, o general que comandava o Egito era o Ptolomeu, então viraram os Ptolomeus. Então, ora, os Ptolomeus, o reino do sul, subia para atacar o reino do norte, que eram os Seleucidas. Ora, o reino do norte descia para atacar o reino do sul, que eram os Ptolomeus. E isso aconteceu por muito tempo. Os versículos aqui, eles relatam tudo isso aqui. O rei do sul voltou para sua terra, aí o rei do norte desceu, aí o rei do norte voltou para sua terra, o rei do sul subiu. E essas subidas e descidas, eles passavam ali pela terra de Israel, que é o cantinho ali que liga uma parte na outra. Então, toda vez que acontecia isso, Israel era destruída também, né? Se destruía ali, tinha guerras por ali, tinha destruição, as mulheres eram maltratadas, as casas incendiadas, os homens eram mortos, as crianças... Ali foi um caos, certo? Essa época. E aí, a partir do versículo 21, fala que surgiu um rei nesse meio tempo, que foi
na nossa história mesmo, não está escrito aqui na Bíblia, né? Mas na sua história foi um cara chamado Antíoco Epifânio, que foi um cara, depois eu não vou ler todos os versículos aqui, né? Mas foi um cara que foi assolador. Aliás, vamos ler sim, tá? Vamos ler a partir do versículo 21, né? Olha lá, então, Daniel 11, 21. Depois se levantará em seu lugar um homem vil, ao qual não tinha dado a dignidade real, mas ele virá caladamente e tomará o reino com intrigas. Ó, quem que era especialista em intrigas? O anticristo, né? Então esse Antíoco Epifânio, que foi o general, né, dessa época, que tem na história, se você procurar na internet você vai achar, uma representação do anticristo. Porque o anticristo ele vai fazer lá na grande tribulação muito do que esse Antíoco Epifânio fez aqui nessa época, né? Versículo 22. As forças inundantes serão arrasadas diante dele, serão quebrantadas como também o príncipe da aliança. 24. Virá também caladamente aos lugares mais férteis da província e fará o que nunca fizeram seus pais, nem os pais dos seus pais. Repatriará entre eles a presa, despojos e os bens. Desculpa, repartirá, né? Repartirá entre eles as presas. O anticristo vai ser a mesma coisa. Quem adorar o anticristo, quem adorar a imagem da besta, ele vai receber. Vai ser repartido os bens, vai ter terras, vai ter o que comer, não é? Olha aqui. E maquinará os seus projetos contra as fortalezas, mas por certo tempo. Suscitará a sua força, o seu ânimo contra o rei do sul. Esse cara é do norte, né? À frente de grande exército, o rei do sul sairá à batalha com grande e muito poderoso exército, mas não prevalecerá, porque maquinarão projetos contra ele. E aqui vai falando, né, as situações aqui desse camarada aqui, certo? E aí o versículo 38 fala assim, né? Mas em lugar dos deuses, honrará o Deus das fortalezas. Aqui fica o anticristo também, né? Então, no lugar do templo, ele vai honrar o Deus das fortalezas, que é o anticristo, que é Satanás, né? Um dos deuses que seus pais não conheceram. Honrará com ouro, com prata, é aquilo que vai acontecer no templo que a gente falou agora há pouco. Versículo 39. Com auxílio de um Deus estranho. Quem que é esse Deus estranho que vai auxiliar? Satanás, né? Agirá contra as poderosas fortalezas, e aos que reconhecerem, multiplicar-lhes-á a honra. Ó, e aos que o reconhecerem, quem adorar essa imagem da besta, multiplicar-lhes-á a honra, e far-los-á reinar sobre muitos, e lhe repartirá a terra por prêmio, certo? Aí o versículo 45 fala: armará as suas tendas palacianas entre os mares. Então, as suas tendas palacianas, ou seja, o seu governo vai estar entre os mares. Quem são esses mares? É o Mar da Galileia e o Mar Mediterrâneo. O que fica entre o Mar da Galileia e o Mar Mediterrâneo? Jerusalém. Então, aqui está dizendo que as tendas palacianas, ou seja, o centro da sua administração, vai ser Jerusalém, que é o que vai acontecer também na volta, próximo da volta do Senhor, quando o anticristo estiver aqui na grande tribulação. Certo, pessoal? Bom, eu vou sair da minha tela aqui para ver vocês, que eu não vi vocês a reunião inteira. Aí. Então... Pode continuar. Oi? Não precisa parar, não. Interessante, né? Assim, então a gente viu aqui as visões de Daniel que falam sobre o anticristo, né? Tem mais coisas sobre o anticristo que está em 2 Tessalonicenses e em Apocalipse, que a gente vai ver a semana que vem. Então, se der tempo, a gente termina de falar sobre o anticristo e aí começa a falar sobre a grande tribulação, que vai estar ali, vai estar junto, né? As coisas que o anticristo vai fazer vai ser na grande tribulação. Até pedir ajuda para o Márcio vai me ajudar semana que vem, né, Márcio? A gente vai estudar aí essa semana juntos, para a semana que vem a gente compartilhar sobre essa segunda parte. Muito interessante como Daniel está tudo interligado, né? Todas as visões dizem a mesma coisa e muitas delas até depois ela se explica,
Fala lá, ó, vai ser a Média e a Pérsia, vai ser a Grécia, vai ser o primeiro rei da Grécia. Tudo isso se confirmou depois, né, com a história. Eu vou ver se eu acho alguns artigos que falam de uma forma breve, rápida e fidedigna sobre a história, né, sobre a história dos babilônios, da Média Pérsia, do greco-macedônio, do Império Romano, e vou mandando aos pouquinhos no grupo dos jovens lá no WhatsApp, e a gente vai... Mandou o nome dos 4 reis, que eu quero gravar aqueles 4 nomes lá para poder ver. Eu vou escrever lá, vou pôr lá, tá anotado aqui. Vou anotar na minha Bíblia, eu estava sem caneta, eu vou anotar na Bíblia. Legal. Mas assim, irmãos, eu quero chamar atenção para aquele versículo que a gente leu, né, da gente estar apercebido, né, para a gente não estar despreocupado, porque quem vai passar por tudo isso é quem hoje está despreocupado. Hoje nós temos uma grande oportunidade, que é crescer em vida, desfrutar do Senhor hoje, pregar o Evangelho, falar do Senhor para as pessoas, viver uma vida diária com o Senhor, ser realmente um ministro da nova aliança, como nós temos visto nas mensagens, nas conferências, na palavra profética, né? Que nesse caminho nós temos grandes chances de sermos vencedores, né? Você quer ser vencedor? Você quer estar junto com o Senhor? Por que a gente quer estar junto com o Senhor lá na frente? Se a gente não está junto com o Senhor hoje, vai ser estranho estar junto com o Senhor lá na frente, certo? Agora, se a gente está junto com o Senhor hoje, não vai ser muito preocupante, porque a gente vai estar junto com o Senhor. Não foi assim com Enoque? Andava com Deus e já não era. Olha, vai ser simples. Você anda com o Senhor hoje, lá você vai ser vencedor, simples, né? Agora, se hoje nós estamos despreparados, desapercebidos, despreocupados, como fala o versículo, é que nem aquele cara que não estudou o ano inteiro e vai fazer o vestibular no final do ano, né? Ou não estudou o ano inteiro e depois vai prestar a prova, né, Gi? Vai prestar a prova de concurso, etc. Vai dar certo ou não? Não dá certo, né? Quem dera, dera. Quem dera, né? Eu queria, não sei, ouvir um pouquinho de vocês, não sei o que vocês acharam, um feedback aí de vocês, ou um compartilhar, um encorajamento, pode ser?